pessoal, vamos para a aula 95, avaliando aprendizados. Vamos para a questão número 1. Por meio de um pequeno avião, pretende-se enviar um pacote de alimentos para pessoas ilhadas por uma enchente. O piloto imprime ao voo horizontal uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, questão número 1, tem um avião, olha o avião. Não interessa o desenho, interessa é que a gente interprete de maneira correta. E aí tem um pacote ali. Nota que a velocidade do pacote antes de ser abandonado é a mesma velocidade que o avião tem em relação ao solo. Por quê? O pacote em relação ao avião ele tem 0. Então o pacote em relação ao solo também tem 50 metros por segundo. Nota que quando o pacote é abandonado, o pacote vai fazer um lançamento horizontal. De maneira que quando o avião estiver aqui assim, ó, quando o avião estiver aqui assim, ele é até mostrado uma figura ali no livro, né? Quando o avião estiver aqui assim, o pacote estará, olha só, eles andaram horizontalmente a mesma coisa. Por isso que o pacote acaba ficando abaixo do avião. Então, a velocidade do avião 50 metros por segundo e a do pacote também é 50 metros por segundo horizontalmente. Porque aquele pacote começa a cair. Se ele começa a cair, ele começa a adquirir velocidade na direção vertical. A pergunta que ele faz é a seguinte. Ele diz que a altura, a altitude que o avião se encontrava era de 980 metros. Tá? É perguntado quando o local é avistado o avião, o pacote é solto, chegando bem próximo do lugar em que se encontram as pessoas. Despreze a resistência do ar, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o intervalo de tempo entre o instante que o pacote é solto e o instante que ele chega ao solo. Lembrem que essa velocidade horizontal não influencia no tempo de queda. O tempo de queda só dependerá da altura que caiu. E a queda, durante a queda nós temos um movimento uniformemente variado. Na vertical é uma queda livre. Tá? Então ele cai de 980 metros. Ó, a altura é igual velocidade inicial na direção y vezes t, mais aceleração na direção y, t ao quadrado sobre 2. Na direção y, ele não tem velocidade. Aquela velocidade lá é na direção x, ó, só na direção x, que é o que o pacote tem. Inicialmente ele não tem velocidade na direção y, só na x. A aceleração é a gravidade, então g t ao quadrado sobre 2. Como ele tem que cair de 980 metros com uma gravidade de 10, basta fazer essa operação aqui. Tá? 980 vezes 2 dá 1960. Sobre 10, nós vamos ter que t ao quadrado é 196. E 196 tem uma raiz exata. A raiz quadrada de 196, ó, porque t ao quadrado é 196, então é t a raiz de 196. Dá exatamente 14 segundos aí para a queda. Tá? 14 segundos para a queda. Então já sabemos o tempo de queda. Observa, se eu quero saber o tempo de queda, eu só pego a altura, eu não preciso pegar Vx. Segunda pergunta, qual é a distância do local que ele tem que largar o pote? Então esse aqui, o pote não, o pacote. Então nota que esse aqui foi o item A, o tempo de queda. Agora, qual é a distância ΔX que tem que ser abandonado o pacote? Então ΔX é, agora sim, na horizontal é um movimento uniforme. Ele anda a distâncias iguais em tempos iguais. Então, na horizontal eu tenho 50 metros por segundo vezes 14 segundos. 5 vezes 14 é 70. Tá? Então, 50 vezes 14
700 metros é o que ele... Então ele tem que largar 700 metros antes, porque para chegar lá naquele local. Então ele tem que largar antes, não pode largar quando está bem em cima. Tá? Porque o pacote ele continua tendo movimento horizontal mesmo em relação ao solo, mesmo depois de largado. Tá? Quais são as componentes Vx, Vy no pacote no instante que atinge o solo? A pergunta correta sempre é imediatamente antes de atingir o solo. Então a C, nós temos o seguinte, a Vx no final é a mesma do início, porque Vx é constante. Então a componente aponta para a direita, continua, se no lançamento era 50, na chegada é 50. O que é variável é a componente Vy. A Vy vai aumentando durante a descida. E Vy em módulo é V0y mais aceleração na direção y vezes tempo. Eu pergunto, quanto vale a velocidade na direção y inicial? 0. Aceleração, gravidade vezes o tempo de queda. Como o tempo de queda foi 14 segundos, está aqui. A componente Vy no final vai dar 10 vezes o tempo, que é 14, componente y 140 metros por segundo. Tá? Então está aqui. Quanto é que valem as componentes? O módulo da Vx 50, o módulo da Vy 140. Ah, professor, ele poderia me pedir também a velocidade resultante final? Sim. Aí tu faria um Pitágoras entre os 140 e os 50, tá? Mas não pediu, tá ali a resposta já. 50 metros por segundo e 140. Vamos então para o número 2 do Avaliando o Aprendizado. Tá? Estamos lá na página 103 do Vereda Digital. Então, na página 103, questão número 2. Uma bolinha lançada horizontalmente. Tu tem que saber o que é o lançamento horizontal? Sim, tu tem que saber. Tá? Então, ela é lançada horizontalmente com uma velocidade que ele não me diz, não sei. E essa bolinha aqui, ela tem um alcance, ela cai de uma altura, primeiro, de uma altura 12,8 metros. Então, a altura é algo da vertical. E tem um alcance de 4,8. Né? Proporcionalmente, esse desenho tinha que ser mais assim. Melhorar um pouquinho o desenho. Tá? Então, o alcance, o quanto que ele anda horizontalmente, 4,8 metros. Ele quer saber qual é a velocidade de lançamento. Lembrando, quem é a velocidade de lançamento? É a componente Vx. A componente Vx é constante ou variável? Vx na direção horizontal? Constante. Então, Vx eu calculo como o quê? Um ΔX por um ΔT. ΔX é o próprio alcance, que eu já tenho, o quanto ele andou horizontalmente. Basta descobrir o intervalo de tempo da queda. Como eu descubro o tempo de queda? Basta fazer quanto que um corpo em queda livre cairia de 12,8 metros. Então vamos fazer aqui, ó. H é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Já estou simplificando, já sei que V0 na direção Y é 0, então estou simplificando. Então, para cair 12,8 metros, está aqui, gravidade. Quanto é que é a gravidade? 10, tá? Vezes T ao quadrado sobre 2. Aí vamos ver. 2 vezes 12,8 dá 24 mais 1,6, 25,6. É igual a 10 vezes T ao quadrado. Esse 10 dividindo vai ficar 2,56 igual a T ao quadrado. 256 tem uma raiz exata, tá? 256 tem uma raiz exata. Então 2,56... Quanto é que é a raiz de 256? 16. Vamos chamar esse 2,56, vamos reescrever assim, ó. É 256 sobre 100. Tá aqui, ó, 2 unidades, ó. Então, 256 sobre 100 é a mesma coisa que 2,56. Põe raiz dos dois lados. Vamos lá. Põe raiz dos dois lados, aqui e aqui. Raiz quadrada de t ao quadrado é t. Então tá lá. O intervalo de tempo t é raiz de 256, 16. Raiz de 100, 10. Então o tempo de queda é 1,6 segundos. Então
Então demorou para cair 1,6 segundos. Nesse mesmo tempo ele andou 4,8 metros para a direita. Vamos lá então calcular Vx. Andou 4,8 metros horizontalmente em 1,6 segundos. Nota que se fosse 48 por 16 é 3. 4,8 por 1,6 também é 3. Tá? Até poderia, se eu não gosto de trabalhar com vírgula, faz assim então, ó, faz assim. Multiplica em cima e embaixo por 10. Multiplica em cima e embaixo por 10. Né? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, ó, vezes 10 e dividir, ó, vezes 10, 10 por 10 é 1, não vai afetar o teu resultado. Por isso que Vx 4,8 por 1,6 é a mesma coisa que 48 por 16, que é 3 metros por segundo. Tá aí, tá? A questão de número 2. Qual é a velocidade de lançamento? 3 metros por segundo. A velocidade de lançamento é sempre Vx. Nunca esqueça, a velocidade de lançamento é Vx. Vx não interfere no tempo de queda. Tempo de queda desse aqui é o mesmo tempo de queda de uma queda livre de 12,8 metros. Tá? Próxima questão. Essa é legal porque vai trabalhar com proporções. Então olha aqui, ó, questão número 3. Tem aqui um ponto, uma origem. Aí tem assim um eixo X crescente para a direita, um eixo Y crescente para baixo. É dito assim, uma pequena esfera é lançada horizontalmente do ponto O, passando pelo ponto O, A, após o lançamento, no instante 1 segundo. O ponto A, ele está a 2 quadradinhos, tem um quadradinho que eu não vou fazer todo aí, mas o ponto A está 2 quadradinhos para a direita e 1 quadradinho para baixo. Então está ali o ponto A. Ele diz que o ponto A demorou um instante de 1 segundo, t igual a 1 segundo. O que aconteceu em 1 segundo? Em 1 segundo, ele andou na direção X 2 unidades. Ali, ó. 1, 2. E na direção Y, 1 unidade. Tá? 1 unidade. Ele não botou ali escalas, né? Ele não botou centímetro, metro, mas tudo bem. Então, 1 unidade, 2 unidades. Bom, nós temos que saber que na direção X é um movimento uniforme. E no movimento uniforme, o X, o delta X, é Vx vezes t. Agora eu pergunto, Vx é o quê? Constante ou variável? Vx é constante. Como é que é, lembra, ó, isso é importante na física, a proporção entre o deslocamento e o tempo? A proporção é direta simples, direta simples. Ou seja, dobro do tempo, dobro do deslocamento. Triplo do tempo, triplo do deslocamento. Agora, na direção y tem aceleração. Na direção y, o delta y é g t ao quadrado sobre 2. Notem, g e o 2 são o quê? G e 2 são constantes. Então a proporção aqui não é direta simples. É uma direta quadrática ou simplesmente quadrática. Então direta e quadrática. Lembram dessas proporções? Quem não lembra, volta lá. Tem uma aula especial só de proporções. Ele quer saber da gente no tempo 2 segundos e no tempo 3 segundos. Vamos ver. Se t é 1 segundo, o que é 2 segundos? 2 segundos é 2 t's. É o dobro de tempo. Dobro de t. Certo? Então 2 segundos é 2 t's. Olha aqui. Na direção x, dobrou o tempo, eu terei quantos x? 2x, ou seja, ele terá que andar 4 unidades. Então, já sei que na direção x, ó, eu vou ter que botar 4 quadradinhos para cá. 1, mais 1, 3, 4. Então, a coordenada x andou, em 1 segundo andou 2 quadradinhos, mais 1 segundo vai andar mais 2 quadradinhos. Só que agora, na direção y, agora é proporção direta quadrática.
Se em 1 segundo andou 1 quadradinho, em 2, ó, 2 ao quadrado dá quanto? 2 ao quadrado? 4. Ele vai ter que andar 4y, ele vai andar mais. Então eu tenho que pegar aqui, ó, e botar 1, 2, 3, 4 quadradinhos para baixo. Então ali está o ponto B. Tá vendo? Então tá vendo que ele andou, ó, em 1 segundo ele andou 2, mais 1 segundo andou 2 para a direita. Agora em 1 segundo ele andou 1 quadradinho, em 2 segundos ele andará 4, porque na vertical é acelerado. Mais um, vamos lá. Em 3 segundos ele pergunta, em 3 T's, vamos lá? Se em 1 segundo ele andou 2, proporção direta, em 3 T's, em 3 segundos, andará quantos x? Andará 3x ao total. 3x são 6 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui, ó, é nessa linha. Então, tu viu que ele andou 2 metros em 1 segundo, mais 2 metros e mais um delta t de 1 segundo. Então ele está sempre andando horizontalmente de 2 em 2 metros. Agora verticalmente não, porque verticalmente é acelerado o movimento verticalmente na direção y. Bora lá então. Se num tempo t eu andei 1 unidade, em 3t, 3 ao quadrado, quantos y? 9y. Se 1y é 1, 9y são 9 quadradinhos. Então vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, olha onde estará o ponto C. Então, o interessante é que, olha só, vamos analisar isso. 2 quadradinhos em 1 segundo. Mais 2 quadradinhos na direção x, mais 1 segundo. Mais 2 quadradinhos na direção x, mais 1 segundo. Horizontalmente, distâncias iguais em tempos iguais. Verticalmente não. 1 segundo andou 1 quadradinho. 2 segundos andou 4 quadradinhos. 3 segundos andou 9 quadradinhos, tá? Então, horizontalmente é um movimento uniforme, verticalmente é um movimento acelerado com as distâncias, os deslocamentos proporcionais a t ao quadrado. Legal essa questão para a gente entender bem como é que é a característica do lançamento horizontal, tá? Aquele abraço e até a próxima aula.